Wesley Piante Schottoli nasceu dia 21 de fevereiro de 1987 em Penápolis. É filho de Clenir Schottoli e de Terezinha Piante Schottoli. Tem um irmão, o caçula Andrei Piante Schottoli. Wesley estudou na EMEI Orentino Martins, nas escolas Esther Eunice, Augusto Pereira de Moraes, Dr. Carlos Sampaio Filho e Oceu Positivo. Em 1999, participou do primeiro Parlamento Jovem Paulista, orientado pela professora de História da Escola Dr. Carlos Sampaio Filho, Marta Garcia. Em 2005, conquista a aprovação no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, UEL, para o curso de Ciências Sociais. Ao final da faculdade, desperta interesse para a carreira de professor. O momento que eu decidi de fato ser professor foi quando eu tive a primeira experiência em sala de aula. Quarto ano da faculdade, nós tivemos que fazer o estágio obrigatório. E foi a primeira vez que eu tive a condição de lecionar para uma turma e ter a possibilidade de produzir conhecimento, de interagir com os meus alunos, e eu acho que ali foi um momento chave para que eu escolhesse ser professor. Essa foi uma condição. A segunda condição que me levou também a essa escolha foi justamente voltar para Penápolis, que era um sonho que eu tinha de voltar para minha casa, e a possibilidade que eu tinha de exercer a minha função enquanto profissional sociólogo, de fato, seria exercer essa atividade em sala de aula na cidade que eu escolhi viver. Então esses dois momentos foram fundamentais para que eu pudesse, de uma certa forma, lecionar e trabalhar com a educação em si. Wesley conclui curso de Ciências Sociais em 2008 e avança nos estudos com início de especialização. Ao terminar a minha graduação, eu achei que fosse necessário eu me especializar naquilo que eu iria fazer mesmo, que era dar aula. E a Universidade Estadual de Londrina possibilitou que eu tivesse uma especialização em ensino de sociologia. Então era praticamente como unir aquilo que eu queria com a necessidade que eu tinha. E durante minha pós, eu procurei desenvolver algumas temáticas que fossem relacionadas de fato com a educação. Participei de projetos de extensão que me levavam também a experiências que foram muito gratificantes, no sentido de trabalhar com alunos, trabalhar com memórias coletivas, trabalhar com o processo de construção da identidade, que hoje eu utilizo muito nas minhas aulas. Eu acho que não tem como nós falarmos em sociologia se nós também não compreendermos a essência, a formação de uma pessoa. Então a pós me possibilitou uma outra vivência, uma outra forma de compreender a educação por um todo, e possibilitou também que eu tivesse aí conteúdos que pudessem ser trazidos para a sala de aula e que fossem importantes na minha prática pedagógica. Então eu acho que a pós foi um caminho assim, muito importante também para que eu pudesse realizar um trabalho voltado para a educação em si. Em 2011, Wesley ingressa na Rede Estadual de Ensino, tendo seu primeiro cargo na Escola Dr. Carlos Sampaio Filho. Em 2010, no final de 2010, saiu o concurso público para o Estado de São Paulo. E eu tive a possibilidade de passar e poder escolher aí a escola onde eu iria lecionar e iria trabalhar. E na escolha, uma das escolas que estavam lá possíveis para que eu pudesse exercer a minha profissão era justamente a Dr. Carlos Sampaio Filho, que foi onde eu escolhi lecionar. No entanto, a minha primeira experiência em sala de aula enquanto professor contratado de fato foi na Esther Eunice. Foi lá que eu pude lecionar a minha primeira aula enquanto professor efetivo mesmo. Por mais que meu cargo estivesse no Carlos Sampaio, processo de atribuição de aulas, eu pude também pegar algumas aulas naquela unidade de ensino. E lá foi onde eu realizei, onde eu pude lecionar pela primeira vez, de fato, enquanto professor formado, contratado pelo Estado de São Paulo mesmo. A minha preocupação enquanto professor é possibilitar que o meu aluno tenha um aprendizado real dos conteúdos que serão trabalhados. Eu acho que essa é a função básica da educação.
na verdade não é no sentido de transmitir conteúdos ou transmitir ideias, mas é poder fazer com que o meu aluno também produza conhecimento e tenha aí um conhecimento que seja disponível para tentar compreender algumas relações que acontecem no dia a dia. Falar em sociedade é falar em sociologia. Então, o meu aluno também tem que perceber que ele é um ator, ele é um agente dentro de todas as relações que acontecem diariamente. Receita para dar aula eu acho difícil. Eu acho que cada professor tem uma forma de lecionar, tem uma forma de administrar o seu conteúdo. Mas eu acho que é importante que você desperte no seu aluno a curiosidade. Sem a curiosidade, infelizmente, a gente não consegue estabelecer uma relação de construção de conhecimento. Então, o meu aluno tem que se sentir atraído por aquilo que eu estou passando, ele tem que ver uma finalidade naquilo que nós estamos estudando, e para isso é fundamental que eu dê exemplos diariamente do dia a dia desses alunos, do seu cotidiano. Eu acredito que a prática de ensinar tem uma relação direta com o meio em que os nossos alunos vivenciam ou partilham as suas experiências. Então eu acho que o segredo é justamente fazer com que o aluno se sinta atraído por aquilo que você está explicando, que ele perceba uma finalidade, que ele perceba um objetivo dentro da sua explicação e que ele tenha um projeto de vida. A educação serve para isso. Você já parou para pensar que boa parte da nossa vida social está relacionada com a questão do trabalho? De uma forma ou de outra, em algum momento, nós teremos que exercer alguma atividade. Como será que a sociologia explica o conceito de trabalho? Eu sou o professor Wesley e vamos refletir sobre tal questão. Eu tive o privilégio também de ser convidado para gravar algumas videoaulas. Então é uma forma de você possibilitar para o seu aluno conhecimentos que sejam rápidos, mas que sejam necessários também para a prática educacional. Então, com a diretoria de ensino de Penápolis, com o professor César, eu fui convidado a participar de um projeto chamado Expedições Videoaula Mais, que é onde o professor tem a possibilidade de produzir um conhecimento que seja voltado, então, para uma prática que fuja um pouquinho da sala de aula. Então, o aluno pode ter conhecimentos na sua casa, por meio de acesso a sites, por meio de acesso ao próprio YouTube, onde essas aulas estão disponíveis. É um instrumento bastante bacana, porque possibilita que você tenha novas experiências. E hoje, com esse mundo, com várias tecnologias que nós temos presentes, é uma forma também de fazer com que o aluno tenha uma outra forma aí de atingir os objetivos dele. Em 2012, nós começamos a pensar um projeto que pudesse valorizar um pouquinho a instituição escolar. E em conversas paralelas que nós tivemos com outros colegas, com a direção da escola, nós percebemos a necessidade de ter a construção de um documentário que contasse um pouquinho da história dessa instituição. Mas não de uma forma oficial, pautada naqueles dados oficiais ou pautado naquilo que as pessoas contam a respeito da instituição. A nossa questão principal era justamente produzir um documentário que retratasse as memórias que são silenciadas e muitas vezes são esquecidas. Então nós procuramos aí as diferentes versões, os diferentes pontos de vista que acontecem dentro de uma escola. A fala do professor muitas vezes não é a fala do funcionário, que também não é a fala de um coordenador, de um diretor de escola. Então cada um desses agentes observa a escola de uma maneira que é diferenciada. Então a ideia era justamente essa. Fazer com que as pessoas contassem as suas histórias e, a partir dessas histórias, então, mostrar também como o processo de socialização e construção da identidade acontece por meio da vivência que você tem dentro dos muros escolares. Eu tive a felicidade de passar em 2 concursos públicos no estado de São Paulo. Então, meu primeiro cargo está aqui nessa instituição, eu, Dr. Carlos Sampaio Filho. E o começo foi bastante bacana, porque eu não consegui completar toda a minha jornada em uma instituição apenas. Então, eu lecionei em várias escolas aí durante esse período que eu estou no estado. Passei pela Ione Dias, que foi uma escola que eu tenho um carinho muito grande também, pela recepção, por tudo aquilo que aconteceu lá. Passei pelo Adelino Peters, tive o privilégio também de lecionar naquela instituição. Passei pela escola em Abençoada, Maria Eunice, onde eu também tive experiências bastante gratificantes. E o ano passado eu pude ingressar novamente no estado com um segundo cargo, que está na Estéreo Eunice.
Então também é uma escola que eu tenho um carinho assim muito grande em poder trabalhar, em poder conviver com aquelas pessoas. Também leciono na FUNEP, dou aula no curso de pedagogia, esse já é o 3º ano, e pude realizar um sonho antigo, que era justamente trabalhar com o ensino superior. Então eu acho que é uma experiência muito gratificante e bastante maravilhosa poder produzir conhecimento, poder preparar pessoas para exercer uma função parecida com a minha, no sentido de lecionar, no sentido de trabalhar com a escola. Este ano também comecei a dar aula no cursinho preparatório do UP, que é uma outra modalidade de ensino, que é um outro público-alvo, mas que também possibilita algumas práticas que são bastante interessantes em troca de experiência, em troca de conhecimento. É claro que cada uma dessas instituições tem necessidades que são diferentes. A aula que eu tenho que dar na FUNEP, por exemplo, não é igual à aula que eu tenho que dar aqui no ensino médio, que também não será a mesma aula que eu vou dar no cursinho preparatório. Mas é interessante mostrar essa diversidade, mostrar que a educação também pode caminhar de acordo com a diversidade que nós temos aí e que está tão presente na escola pública, assim como outras instituições também de ensino. Wesley é um menino que, nós, na qualidade de pais, a gente já via que ele tinha o dom, principalmente na parte da educação, porque a princípio, desde da primeira série, na segunda série, a gente já percebia que, tipo assim, ele gostava muito de ler, ele era um menino muito centrado nessa área aí, e já na segunda série ele foi influenciado para continuar lendo, para se desenvolver nisso daí, chegou a ser, no caso aí, na segunda série, o leitor do ano. O Wesley é um menino muito simples, que trata muito bem as pessoas, um menino que respeita todos, um menino de bom caráter, um bom filho, um bom amigo, por que não dizer um bom companheiro, O maior orgulho que eu tenho do Wesley é a educação, por ele ser um filho muito educado, muito carismático, é uma pessoa compreensiva em tudo que faz, é uma pessoa muito otimista dos planos, do objetivo dele. É uma pessoa bem centrada. Wesley foi meu aluno, Wesley foi muito ligado à minha pessoa desde pequeno. Dei aula há muitos anos, participamos até deputado por um dia juntos. E hoje eu venho aqui homenageá-lo porque também chegamos a ser profissionais juntos. Então, toda a vida nossa teve sempre uma interligação, que eu acho muito importante. Eu sou amiga do Wesley há quase 20 anos. Estou aqui para falar um pouco dessa amizade verdadeira, não só minha, como a turma toda. E ele é muito especial para a gente, é um garoto esforçado, e isso desde sempre. Sempre muito, muito dedicado. Não é só apenas um professor, um colega, ele é muito mais que isso. Então essa homenagem de hoje é muito mais que merecida. Quando nós começamos a namorar, era o primeiro ano dele como professor. E uma das primeiras coisas que eu admirei nele dessa profissão é que ele sempre, mesmo ele tendo estudado uma boa universidade, ele sendo especialista da disciplina que ele lecionava, ele sempre se preocupava em preparar a aula, em ler mais sobre o assunto. E eu achava que isso era motivação de iniciante, e na verdade isso permanece cada vez mais forte. O Wesley ele não é destaque apenas como professor de sociologia, mas também como exemplo de humanidade, pela postura que ele tem na tratativa com os alunos, no respeito. E isso é uma atitude realmente de quem ama o que faz. Professor Wesley, quando cheguei o ano passado, e a indicação dentro da escola, nós temos ótimos professores. E ele tem um diferencial, como ser humano, como já foi dito, e excelente profissional. Ele coloca os alunos como protagonistas, ele faz com que a aula seja uma aula de interação. Então eu olhei para indicá-lo, eu sei que ele é merecedor tanto do lado pessoal como do lado profissional, mas o meu olhar foi pelo desenvolvimento do trabalho dele. Então ele tem uma postura ética, ele é parceiro de fato da escola, ama o que faz, é uma pessoa que busca sempre uma formação e, além do que, uma pessoa jovem que para mim serve de modelo e exemplo para futuros
profissionais da educação. Wesley é uma pessoa que aparenta, não fisicamente, mas moralmente aparenta ter 100 anos de idade. Ele aparenta ser uma pessoa de uma vivência, assim, de uma longevidade, uma coisa, como se ele tivesse vivido 1000 anos já, pela postura dele. Enfim, para definir o Wesley, falar quem é o Wesley. Wesley é de um caráter, novamente, de um caráter irretocável. Wesley, para vocês terem ideia, até para brigar ele é educado. É como a gente costuma falar dele aqui. Um menino muito inteligente, um menino com enormes condições, não só dentro de sala de aula, como fora dela, um exímio nadador, que embeleza inclusive as piscinas de Penápolis. Então é fácil falar dele. Como homem, um garoto honesto, bonito, como dizem as meninas, e como professor, nada mais justo de ter ganho o que ele ganhou, ser o melhor professor. O Wesley é um profissional excelente e, acima de tudo, um ser humano maravilhoso. Esses dias, uma frase que me marcou nele foi que ele disse assim: eu não desisto de vocês. Então isso assim me marcou muito, porque como professor nós vivemos assim um turbilhão de dificuldades, de obstáculos, e ele, como esse ser humano, ele disse que não desiste. Então isso eu achei assim maravilhoso. O professor Wesley, ele é um excelente profissional, as aulas dele são maravilhosas, além de ser ótimo profissional, e também ele é muito humano, sempre ajuda aqueles que precisam. É assim, muito bom poder trabalhar com ele, só traz pra gente coisas boas. O professor Wesley, eu o admiro muito pelos seus atos, pela sua competência, e mesmo porque ainda muito jovem, com seu caráter. Admiro muito o caráter do professor, nas suas aulas, o incentivo que ele passa para os alunos. E hoje eu acredito que, por ele ser um professor jovem, ele tem o dom de fazer com que o aluno ainda estude mais, que o aluno perceba a importância da escola. Falar do Wesley é muito fácil. É uma pessoa muito querida, uma pessoa, a gente pode dizer que é um amigo, né? Eu considero como um amigo. E uma característica muito marcante para mim é que, apesar de muito jovem, que é o que eu sempre digo, ele é um exemplo a ser seguido por nós mesmos professores, por professores mais velhos, né? E ele gosta do que ele faz, pelo menos é isso que ele passa e acredita. É uma pessoa que está na educação não por acaso e que quer continuar, né? Mesmo com as dificuldades que enfrenta, ele quer continuar na educação e quer fazer algo para melhorar. Falar do Wesley não é difícil. Falar de um professor dedicado, comprometido, falar que ele passa entusiasmo daquilo que ele faz, saber que o Wesley ama a sua profissão, ama a sociologia, e quando entramos em sala e ouvimos ele falar, nós vemos o comprometimento que ele tem, e nos deliciamos em ouvi-lo, o aprendizado que ele passa, o conteúdo que ele sabe. Bom, o professor Wesley, ele foi um professor que interagiu muito com a nossa sala. Eu conheci ele esse ano, né? A gente está no primeiro colegial, então a gente passou a conhecer ele esse ano. Ele interage muito com os jovens, sabe conversar, explica muito bem a matéria. Ele, vamos dizer, é um excelente professor e a gente não tem palavras para descrever quem é o professor Wesley. Um excelente professor, e a gente agradece a ele. Eu, em nome da sala toda, como representante, agradeço ao Wesley por ser esse professor excelente. O professor Wesley, além de tudo, é um ótimo profissional. A matéria dele é muito interessante e a forma como ele explica torna tudo mais interessante, tudo muito bem explicado, que te dá a vontade de assistir cada vez mais a aula dele.
Ele é um ótimo amigo, parceiro, ele brinca com a gente, ele consegue estipular qual que é a hora de você prestar atenção, qual que é a hora de você descontrair. E ele mistura tudo isso na aula dele e torna essa aula maravilhosa que é. Com pó de giz, um lápis e apagador, deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond. Quem ensinou o piano ao tom? Quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh? Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons. Ser professor para mim representa muito, porque não foi uma escolha ao acaso. Foi o que eu realmente queria fazer e é o que eu realmente acredito que eu consiga fazer de uma forma que seja aí satisfatória. E eu acho que ser professor hoje significa bastante coisa no sentido social mesmo. Porque muitas vezes os alunos que nós lidamos aí no dia a dia são carentes de uma estrutura familiar, são carentes de símbolos, de exemplos, de representações, e eu acho que nós, enquanto educadores, temos também essa função social, de mostrar que é possível, de mostrar que você pode chegar a ser alguém por meio da educação, que a educação de fato transforma a vida social. Mas é importante também salientar que não se pode jogar na educação uma responsabilidade que não é somente dela. É importante também que o contexto social seja analisado e que a educação seja vista também como uma representação de todo esse processo. Agora, eu acho extremamente gratificante ter a possibilidade de despertar no meu aluno conhecimentos que ele vai levar aí para a vida toda. Possibilitar que talvez eu seja um exemplo que ele possa aí futuramente seguir, que ele tenha condições de uma certa forma, se espelhar na prática docente ou na prática do próprio professor. Bom, falar de você, Wesley, não posso deixar de citar duas pessoas muito especiais na sua vida. Seus pais, Clenir e a Terezinha, que sempre o acompanharam, né, na sua trajetória escolar. Quando a gente fala de educação, a gente sempre se preocupa com a participação da família na educação das crianças. E você, a gente nunca teve essa preocupação, porque você sempre teve os seus pais junto de você, participando junto nas reuniões de escola, nas maratonas cívicas, tá? No Parlamento Jovem. Então você é uma pessoa que teve a família lhe apoiando. Agora, falar do professor Wesley é muito bom também, porque você é uma pessoa com muitas ideias, muitos projetos, preocupado com a qualidade da educação, tá? Com o que passar, com o que transmitir para os seus alunos. Wesley, parabéns por essa homenagem que você está recebendo. E felicidade, tudo de bom para você. Então, filho, pai deixa aqui para você um abraço de coração. Continue sendo esse filho que você é, porque pra gente é motivo de orgulho, né, ter você como filho e colhendo os frutos, né, que você vem colhendo ao longo já da sua trajetória. Filho, parabéns pela essa homenagem que você está recebendo hoje. Você é merecedor deste título. Um grande beijo no seu coração.